E o que vou dizer não é de uma pessoa da tribo, no sentido em que a Graça Franco referiu, mas é de alguém que coloca a questão do outro lado. Porque penso que é muito fácil criarmos exigências e pressões na comunicação social e poucas vezes fazemos o exercício de questionarmos dentro da Igreja qual poderia ser o nosso papel, a nossa função. E para pensar isto, recordei-me de uma parábola de Kafka, em que se conta de um agricultor que vem à procura de justiça e vem até a cidade e chega a um tribunal, há um funcionário e há uma porta aberta. E ele diz: eu venho à procura de justiça. Posso entrar por essa porta? E o outro diz-lhe: vamos ver. E a porta está aberta e o agricultor senta-se, porque entendeu aquele vamos ver como a necessidade de fazer uma pausa. E de vez em quando ele levantava-se e perguntava ao porteiro quando é que podia ser, e a resposta era sempre a mesma: vamos ver. Até como nas parábolas passam os dias, os meses e os anos, e o agricultor à procura de justiça ficou ali, até que a morte veio ao seu encontro, e ele então ficou a saber que aquela porta estava aberta para ele, e que mais ninguém passaria por aquela porta senão ele, porque depois da sua morte aquela porta seria fechada. Os mal-entendidos, os tempos longos de espera, os caminhos que parecem irresolúveis. Olhando para nós próprios e olhando para a sociedade deste tempo, para o mundo no qual nós estamos inscritos, nós percebemos que olhamos para a sociedade e não nos reconhecemos necessariamente, porque o mundo mudou muito. A sociedade já não é um reflexo das nossas ideias ou dos nossos modelos sociológicos ou sequer daquilo que a gente acha que seria o melhor ou o mais justo. O mundo é como é e é muito diferente, e a verdade é que se distanciou muito de uma gramática, de um modelo, de uma cultura, de uma noção de tempo, às vezes até de uma noção de homem, que informa a própria tradição cristã. E hoje penso que surge como dever inalienável da Igreja o dever da explicação. Hoje os cristãos têm o dever de explicar-se. E explicar-se a um mundo que não o entende. E, digamos, não entende não é porque é mau, é porque funciona numa gramática diferente, numa lógica diferente. Ainda há dias lia no suplemento cultural do Jornal Público um artigo de António Pinto Ribeiro, que trabalha na Gulbenkian, na área cultural, é programador, precisamente sobre a incapacidade que hoje um universitário de História da Arte tem para ler aquilo que para nós são evidências. Para ler, por exemplo, uma pintura da Anunciação. Faltam chaves, e às vezes chaves que para nós nos parecem óbvias, porque as narrações evangélicas embranham profundamente a nossa vida. Mas essas chaves passaram a faltar naturalmente na cultura onde nós estamos inscritos. Nesse sentido, nós temos um dever de explicação. Às vezes falamos a nossa linguagem, falamos de concílios e de sínodos e de bispos e de encíclicas, como se para toda a gente isso fosse a coisa mais evidente. Não é, deixou de ser há muito tempo. E muitos dos mal-entendidos, nós ficamos sentados diante de uma porta aberta porque não exercemos este dever fundamental que é de explicar. Quando lemos os textos cristãos do Novo Testamento, nós percebemos que a força audaciosa das primeiras comunidades
estava muito em eles terem interiorizado que tinham de traduzir aquela mensagem. Paulo sabe que o cristianismo nasceu na Palestina, mas que ele tem de usar uma nova gramática, uma nova linguagem, se quiser chegar aos coríntios ou aos filipenses. Não pode falar da mesma maneira. Tem de arriscar utilizar palavras novas. Um cristão é um tradutor, é um hermeneuta. Tem de traduzir Deus por miúdos. Tem de contar aquilo em que acredita de uma forma perceptível. Porque senão este corte, este silêncio, esta conversa de mal-entendidos vai simplesmente prolongar. E para além disso, nós, Igreja, precisamos de fazer uma meia-culpa, um exame de consciência e dizer que nós próprios sabemos falar mal e ousamos muito pouco falar aos outros daquilo em que nós acreditamos. Sabemos dizer mal as razões do nosso querer, mesmo em tantas situações favoráveis que nos são colocadas. É claro que, olhando para a cultura contemporânea, para este grande caldo heterogéneo, nós podemos identificar atitudes negativas, ambientes hostis, resistências, preconceitos, críticas a priori, mas o mais frequente é lidarmos com o nosso próprio mutismo. Nós interiorizamos a própria indiferença do mundo. Não é o mundo que é indiferente, nós é que interiorizamos, em grande medida também, esse conceito da indiferença. E interiorizamos porquê? Também porque nos dá jeito, porque nos falta formação, porque apostamos ainda pouco na formação das comunidades, na formação dos cristãos, porque a fé, muitas vezes, é uma fé incapaz de pronunciar as suas razões. A fé, muitas vezes, é muito mais uma prática e o automatismo das práticas rituais e pouco aquilo que é mais longo e mais demorado, que é uma tomada de consciência e que torna um freguês num testemunha. Eu penso que esta transferência, deixarmos de ser fregueses da nossa paróquia e passarmos a ser testemunhas na nossa comunidade, é uma deslocação que dentro da Igreja nós precisamos de fazer acontecer, porque ela também não acontece por um automatismo qualquer. As estruturas da Igreja precisam de profissionalismo, que é uma palavra de que gostamos pouco e que também pode ter a sua ambiguidade, mas no fundo nós precisamos de competências, de criar e aprofundar competências na área da comunicação, na área da organização, criar uma rede maior entre os contactos, porque olhando para o mundo, há fronteiras que nós pensamos que existem e porventura deixaram de existir. Aquela expressão que o Vattimo, o filósofo italiano, usou para descrever a contemporaneidade, ou que ele chama esta modernidade tardia, ou pós-modernidade, ele diz que nós entramos num tempo do pensiero debole, de um pensamento fraco. E a verdade é que há uma debilidade que nos caracteriza a nós, Igreja, e não podemos fugir desta palavra. Há uma debilidade. Porquê? Porque nós estamos em recomposição, percebemos que os modelos em que vivíamos são modelos inadequados, que a realidade sobra por todos os lados. Que, por exemplo, o modelo paroquial, já não conseguimos suportar esse modelo, no sentido em que, por exemplo, nos faltam presbíteros para colocar em cada paróquia, precisamos encontrar outros modelos. Depois, a própria ideia de território não resiste à prática das mobilidades sociais. Há fenómenos tão novos que nos fazem viver no interior da Igreja
numa grande debilidade. E este também, para nós, é um tempo de crise. E se queremos, perceber os silêncios e os silenciamentos, há silêncios e silenciamentos que nascem também desta hora que nós estamos a viver, que em muitas dimensões é também um tempo de crise, porque, por um lado, percebemos que há modelos que não servem, por outro lado, ainda estamos a experimentar ou a descobrir novos, estamos a escutar os sinais dos tempos, estamos a encontrar caminhos, não é? Estamos também num tempo de balanço em relação àquilo que foi o século XX, àquilo que foi um certo espírito ligado ao Concílio Vaticano II, mas perceber o que é este mundo novo onde a Igreja se inscreve, perceber as grandes mutações antropológicas e sociais a que as comunidades cristãs não são imunes. É um tempo também de debilidade que não podemos disfarçar com discursos musculados ou com discursos para a frente que não querem encarar a própria realidade. Não, a realidade é esta e é isto que temos de abraçar e de olhar. Mas, ao mesmo tempo, o mundo, também ele, hoje, é uma realidade muito débil, muito ténue. As instituições sociais passam por processos de erosão e de recomposição a um nível muito mais profundo e radical do que aquele que nós próprios experimentamos. As comunidades, mesmo na diferenciação e na mudança que estão a sofrer, na concha da onda, apesar de tudo, nós sentimos-nos numa concha, sentimos-nos protegidos. Não sentimos aquilo que hoje no mundo se sente muito mais, que é uma insegurança e uma incerteza a toda a linha. E nesse sentido, a lógica do adversário é uma lógica que deixou de funcionar. Na cultura contemporânea, e eu penso mesmo no caso português, a Igreja ainda é olhada como adversário, um adversário cultural. Eu penso que nós precisamos explicar e explicarmos-nos para que a Igreja seja vista como um aliado e não como um adversário. E esta mudança é uma mudança que nós cristãos temos de protagonizar. Nós cristãos temos de fazer sentir aos outros que não têm de ter medo de nós, da nossa presença, do nosso modo de viver, do nosso estilo, dos nossos valores, daquilo que nós celebramos na fé, da nossa liturgia, das nossas procissões, dos nossos jornais, da nossa agência noticiosa. Não têm de temer, porque nós somos aliados daquilo que a cultura e a civilização têm de mais fundamental, que é a pessoa humana, que é a sua vida em todos os momentos, que é no fundo as suas dificuldades e a situação concreta que ela vive. Mas esta viragem, passar de adversário a aliado, é uma mudança que nos compromete, que nos hipoteca. E não podemos, de novo, como na parábola do Kafka, ficar à espera diante de uma porta aberta. Temos de ensaiar passos. Eu penso, por exemplo, que este projeto do Pontifício Conselho para a Cultura, o Átrio dos Gentios, é, de uma forma emblemática e icónica, uma oportunidade de fazer isto. De dizer, não tenham medo, não tenham medo. E perceber que pessoas com perspectivas diferentes, pessoas com experiências da vida também diferentes, podem ser complementares e não necessariamente rivais. Podemos complementar. O cristianismo, o que traz ao mundo, não é alguma coisa que destrói o mundo. Deus amou de tal maneira o mundo que lhe deu o seu próprio Filho. O cristianismo
é a alma do mundo, é chamada a trazer um suplemento de espírito ao mundo, a alargar a esperança, a dimensão da esperança do homem e da cultura. Nesse sentido, penso que não temos de interiorizar distanciamentos, hostilidades, indiferenças, mas a Igreja precisa de ganhar atitude. E ganhar uma atitude de encontro, uma atitude de escuta. Precisamos de avaliar a nossa própria escuta. Nós escutamos o mundo, mas quem é que faz a escuta da escuta que nós fazemos? Quem é que nos diz se a escuta que estamos a fazer é uma escuta profunda, sintonizada, ou se nós, pensando que estamos a escutar o mundo, continuamos a escutar a nossa própria voz? Aqui são tempos também penso que aprendizagem e tempos para o novo florescimento do cristianismo. Este tempo em que nós vivemos, com todos os seus impasses, as suas crises, sentirmos que há sem dúvida uma transformação muito grande e uma diminuição até sociológica daqueles que se identificam em termos de vida com a mensagem cristã, mas ao mesmo tempo este é o lugar, é a hora para um reflorescimento da própria experiência cristã. E há trabalhos que temos de ser nós, Igreja, a protagonizar e não estar à espera que sejam os outros a fazê-lo. Por exemplo, nós dentro da Igreja, nós Igreja, temos de fazer o diálogo entre a fé e a razão. Nós precisamos fazê-lo, precisamos aprofundá-lo. Pensar a fé de uma forma inteligente e não simplesmente, digamos, um irracional que nós incorporamos e fazer apelo à mediação da filosofia, do direito, da sabedoria, da teologia, do humor, da estética. Precisamos de valorizar essas mediações, porque de facto não é por eu ser padre, ou por eu ser um leigo empenhado, ou por o nosso jornal ter a etiqueta católica. Isso não é um selo de nada. Isso não é um selo de nada. Digamos, há uma presença a construir. Digamos, nós vivemos num tempo e numa cultura onde precisamos construir uma presença e não dar por adquirido aquilo que já deixou de ser. Nesse sentido, há um grande desafio à humildade, ao caminho, à aceitação das circunstâncias e à oportunidade que este tempo representa. Se nós ouvimos pensadores contemporâneos como Marcel Gauchet, como Habermas, nós percebemos que as nossas sociedades secularizadas não excluem os temas religiosos, não excluem o religioso. Pelo contrário, elas contam com o religioso, mas esperam que o religioso seja explicado e testemunhado de forma pacífica e credível. Não numa perspectiva do poder, mas numa perspectiva da relação, da apresentação, do encontro. E aí, de facto, há uma atitude existencial, há um modo de situar-se no interior da cultura que nós precisamos aprofundar, que é uma urgência do próprio ser cristão. E dizer isto não é fazer a apologia de uma neutralidade ou cair numa neutralização do cristão. Não. O catolicismo afirma-se como uma diferença. Há uma qualidade que nos marca, há uma condição, há um estado. A fé não é uma ideologia,
é alguma coisa em que nos tornamos. Nós não nascemos cristãos, mas tornamo-nos cristãos. Tornamo-nos essa coisa que é a fidelidade a Cristo. Mas a diferença cristã deve conduzir-nos, de facto, a protagonizar a diferença. A nossa presença tem de fazer a diferença. E não, digamos, o mundo não nos dá nada de bandeja e ainda bem. Nós também não damos nada de bandeja ao mundo. Há um desafio muito grande à autenticidade. Nós vivemos, podemos dizer, o mundo perdeu o norte, a cultura vive de sucedâneos, de contrafações, vivemos num mimetismo e numa osmose onde se esquece o que é a verdade, mas não é bem assim. No coração do homem e da mulher há uma nostalgia do autêntico, que vemos nas coisas mínimas. A lã virgem dos nossos pullovers, ou o doce da avó, ou a comida caseira, continuam a ser imagens de marca, pequeninos detalhes desta língua que a cultura fala, mas que no fundo atestam como há esse desejo de uma autenticidade, esse desejo de uma verdade. E é no fundo isso que o mundo espera encontrar. Espera encontrar nos cristãos palavras proféticas, sem dúvida, mas os profetas bíblicos tinham as palavras proféticas, mas também tinham os gestos proféticos. E se calhar o tempo em que nós vivemos é um tempo para revalorizarmos ou redescobrirmos a intensidade comunicacional dos gestos proféticos. O mundo precisa de ver em nós gestos proféticos. E muitas vezes o silêncio é um gesto profético. É um gesto que toca profundamente. Por exemplo, o caso dos monges de Tibrim, na Argélia. Esta comunidade mártir. Reparem, são meia dúzia de homens que vivem de forma pobre e humilde, que vivem sem grande comunicação com o exterior, tinham uma relação com a aldeia muçulmana que os envolve, mas a experiência que eles realizam, a forma de viver, eu diria o silêncio que marca e documenta a autenticidade daquelas vidas dadas, é alguma coisa que não deixa ninguém indiferente. Porque aquelas vidas têm uma espessura de sentido, têm um enigma, constituem uma pergunta. Digamos, o contributo cristão, a experiência cristã no mundo de hoje, tem de inscrever-se na cultura como pergunta. E pergunta silenciosa, despretensiosa, de quem deu a sua vida. Eu penso que se o mundo reconhecer isto em nós, é capaz de perceber que valeu a pena o encontro. Porque aquilo que descobriu é de facto capaz de o iluminar, de lhe dar alguma coisa que ele não tinha. Há uma frase do romancista católico Julian Green que diz assim: enquanto vivermos inquietos, podemos estar tranquilos. Obrigado.